Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Mundo Metafísico e hoje eu estou trazendo esse vídeo para vocês falando um pouquinho do respeito. Então, não esquece de deixar aquele like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal porque esse vídeo é especialmente para você. Bem, quando a gente olha para nossa sociedade, a gente percebe que as pessoas elas costumam se posicionar sempre nos extremos, elas costumam estar sempre nas extremidades e esquecem do caminho do meio. Eu particularmente procuro fugir dos extremos, procuro sempre o caminho do meio, e quando é para decidir eu ficar no polo norte ou no polo sul, eu prefiro às vezes ficar na linha do Equador. Às vezes as pessoas me procuram: Tauan, você é de esquerda ou você é de direita? E eu falo: nenhuma coisa e nem outra, porque eu particularmente não tenho ideologia política. É necessário compreender que em meio a essa polarização existe o caminho do meio. Existe um caminho, o caminho da virtude. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe o quanto é difícil respeitar a opinião do outro quando não concordamos. Agora, o que eu preciso ter em mente em relação a isso é que o outro não tem a mínima obrigação de concordar comigo. Se ele concordar, que seja por constrangimento e não por obrigação, que seja porque ele compreendeu e não porque eu obriguei. Eu não tenho o direito de obrigar o outro a concordar comigo. Assim como eu também não tenho a obrigação de concordar com a opinião do outro, mas me sinto no dever de respeitar a opinião do outro, pois o fato de eu não concordar não me dá o direito de desrespeitar a opinião do outro. Eu preciso entender que respeitar não me obriga a concordar. Eu posso respeitar, ainda que eu não concorde. Então, eu não preciso concordar, mas o meu dever é respeitar a opinião do outro. Acima da minha não concordância, precisa estar a minha tolerância. Acima da minha intolerância, precisa estar o meu respeito. Então eu não posso ser intolerante com a opinião do outro para que o outro não seja intolerante com a minha opinião também. Eu costumo falar que ao conversar com um amigo, eu preciso ter em mente que um diálogo é um momento em que duas mentes se abrem para compartilhar informação e que eu preciso ouvir e falar e ouvir. E ao falar, preciso me certificar de que a outra pessoa está a fim de ouvir aquilo que eu tenho para falar. Se percebo que a outra pessoa não está a fim de receber a minha informação, eu preciso parar, porque caso contrário, eu estarei sendo inconveniente ao tentar compartilhar uma informação que a outra pessoa não está a fim de receber. É aí que entra a diferença entre expor e impor opiniões. Porque eu posso expor a minha opinião, mas eu não tenho o direito de impor a minha opinião como uma regra universal para que os outros sigam, pois ninguém tem a mínima obrigação de concordar com aquilo que eu penso. Então eu posso expor a minha opinião, mas não posso impor sobre os outros, porque aí já se torna uma grande falta de respeito eu tentar obrigar o outro a concordar com a minha opinião. Então eu posso até não concordar com a sua opinião, mas com certeza eu vou respeitar, porque acima da minha não concordância tem que estar o meu respeito. Eu sempre falo que a melhora do outro começa em mim, que é a forma como eu trato o outro que vai definir a forma como o outro vai me tratar. Pois é tirando de mim tudo aquilo que iria fazer mal ao outro, que eu tiro do outro tudo aquilo que iria fazer mal a mim. Porque quando eu lanço pedra sobre o outro, eu estou lançando pedra sobre mim mesmo. Porque tudo que eu lanço sobre o outro retorna na minha direção. E por isso eu sempre falo que a maioria das vezes em que eu fui tratado com arrogância, não era a arrogância do outro, mas a minha própria arrogância retornando na minha direção. Porque toda arrogância que vai, ela volta. Toda intolerância que vai, ela volta. Então, quando eu trato alguém com arrogância, é preciso a outra pessoa ser muito sábia para não me devolver a mesma arrogância. Então, quando a pessoa é muito sábia, ela não vai me devolver a mesma arrogância. Por quê? Porque ela sabe que
Se ela me devolver a arrogância vai retornar contra ela. Por isso, ela não devolve. É muito mais do que conhecimento e inteligência. Isso é sabedoria. Porque tudo que eu lanço sobre o outro retorna na minha direção. Então o sábio não lança a pedra sobre o outro, porque sabe que ao lançar a pedra sobre o outro, está dando ao outro a pedra com a qual ele próprio vai ser apedrejado. Então ele não lança. Quem pensa assim age com sabedoria, porque sabedoria é muito mais que conhecimento e inteligência. Então a mudança do outro ela começa em mim, e pobre do homem que acha que o problema do mundo está sempre no outro e não nele. Todos nós temos um pedaço de mundo para consertar. Cada um tem o seu pedaço. Mas o que é interessante é que a gente está sempre preocupado com a parte do outro e esquecemos da nossa parte, que é em mim que eu mudo o mundo. É vencendo a mim que eu venço o mundo. Eu não posso vencer o mundo do outro. Eu preciso vencer o meu mundo, a minha parte. Então eu preciso respeitar o outro para que o outro me respeite, porque a melhora do outro, ela começa em mim. É a forma como eu trato o outro que define a forma como o outro vai me tratar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, comenta, compartilha, deixa o seu like aí para me ajudar, porque eu vou estar postando vídeo toda semana, especialmente para você.